Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as ações do governo Temer para a garantia da segurança pública. A entrevista foi gravada. Entrevista o advogado criminalista José Carlos Dias, que tem na biografia destacada atuação na defesa dos direitos humanos. Zé Carlos Dias foi secretário estadual da Justiça em São Paulo e também foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por estar conosco num momento em que segurança pública é o assunto. As ações do governo Temer na criação desse ministério extraordinário para a segurança pública. Eu quero ouvi-lo. É um ministério necessário ou o Ministério da Justiça, que tinha mecanismos, elementos, competências para a garantia da segurança pública, desde que devidamente aparelhado e com autonomia para isso, poderia continuar cuidando da segurança pública no Brasil? Era necessário um novo ministério? Maria Lídia, antes de mais nada, muito prazer participando do seu programa. É um absurdo essa criação do Ministério de Segurança Pública. A tradição toda, a história do Ministério da Justiça é sempre voltado na área da justiça e na área da segurança. Portanto, todo o trabalho realizado pelo Ministério da Justiça tem este enfoque. É a justiça e a segurança. O sistema penitenciário de todo o Brasil é supervisionado pelo Ministério da Justiça. Sempre foi. E o comando das polícias? E é o comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, e fora isto, o Ministério da Justiça tem duas secretarias, uma Secretaria de Segurança e uma Secretaria de Justiça, que coordena os trabalhos com todos os estados. E o que explica esse esvaziamento do Ministério da Justiça? Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu acho que isso, não sei de quem foi a ideia, mas eu acho que foi um golpe publicitário, de marketing do Coisa governo. De ano eleitoral? Eu acho que sim. E você vê o que isso vai representar em termos de aumento de custos, porque um ministério novo... Uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Então eu acho isso um absurdo. O esvaziamento do Ministério da Justiça no Brasil, a história do Brasil e nos outros países. O Ministério da Justiça tem uma função importante. Doutor Zé Carlos Dias, é legítimo supor que aí também haja uma outra intenção, que no esvaziamento do Ministério da Justiça, como consequência, há também uma diminuição da competência da Polícia Federal num trabalho em que ela vinha se destacando no combate à corrupção? Eu acredito que não, porque eu acho que a Polícia Federal ela vai continuar exercendo o seu papel importante. E acredito até que ela vai ter toda a força do o novo ministro da Segurança. E que é uma pessoa que eu respeito muito, o passado dele, o Gilman. Então eu não acredito que vai deixar de ter apoio do ministro para a Polícia Federal. Mas o que eu acho um absurdo é desfazer-se toda uma estrutura que sempre existiu no Ministério da Justiça. Agora, em relação a essa intervenção na segurança do Rio de Janeiro, e já foi anunciado que vai haver uma expansão, não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas ali em algumas cidades do entorno, onde parece que há também a expansão do crime organizado, do narcotráfico, etc. Entidades de defesa dos direitos humanos já expressaram uma preocupação com a atuação de militares na prevenção e combate à criminalidade, por melhor que sejam as intenções, em função de uma lei que foi aprovada no ano passado, que dá a competência à justiça militar para julgar militares que cometam homicídios em operações militares. Quer dizer, com essa intervenção, militares atuando nas ruas do Rio de Janeiro e de cidades vizinhas, está sendo dado um cheque em branco ao comando das Forças Armadas? Você lembrou um fato importantíssimo.
há muitos anos atrás, foi proposta o projeto do então deputado Hélio Bicudo, que foi estabelecido que a Justiça Civil iria julgar os militares que praticavam os delitos no exercício das suas funções, o crime de homicídio. Pois bem, esse retrocesso é lamentável, Mas eu diria a você, Maria Lídia, que eu acho que essa intervenção federal, ela é desastrosa. Não haveria absolutamente necessidade, não. Haveria, sim, necessidade de um planejamento para reestruturar o sistema de segurança pública em todo o país. O Rio de Janeiro, que é a vitrine do Brasil, mas na realidade não é a cidade que tem o maior número de homicídios e de violência a outras cidades que superam o Rio de Janeiro. O que acontece é que o Brasil está meio quebrado, sob todo o ponto de vista financeiro, moral, político. Nós temos hoje os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário em crise gravíssima, em crise moral gravíssima. Isso é muito desesperador. Eu acho que, antes de mais nada, teria que se pensar numa reformulação do sistema penal brasileiro. Há uma profunda reforma, eu comecei a desenvolver esse trabalho quando eu era ministro, uma profunda reforma no próprio Código Penal, na legislação penal, e enfrentar com coragem a questão da droga. Eu estou convencido, mas isso não se consegue jamais, principalmente no ano eleitoral, estou convencido que jamais se faria uma cirurgia para valer na questão da droga. Porque a descriminalização da droga é, a meu ver, um passo importante que deveria ser dado na reformulação do sistema jurídico brasileiro. Bom, o senhor coloca aí um tema para uma próxima entrevista. Espero que volte ao Jornal da Gazeta. Com muito prazer. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.